Olá, então vamos voltar para a segunda parte da nossa aula de hoje. Então tá, vimos o método de Newton e o que vamos ver agora é o método da secante. E assim, o método da secante, na verdade, ele é uma modificação do método de Newton-Raphson que faz com que você não tenha necessidade de calcular a derivada. Vamos só lembrar, né, de novo, do cálculo 1, o que era a, a derivada da f no ponto xk. Então, a derivada da f no ponto xk, lembrar o que era? É aquele limite quando x tendia a xk, né, de f de x, tanto faz aqui, né? Deixa eu só escrever assim. Vou escrever o limite de f de xk menos o f de x dividido por x menos xk. O xk menos x, né? Tá? Então, era esse limite. Tudo bem? Essa era, lembrar, só a definição de derivada que a gente aprendeu lá no cálculo 1. Tá? Então, à medida, né, que o x fica próximo de xk, esses quocientes vão ficando próximo desse número aqui, que é o f' de xk, que é a derivada no ponto xk. Tudo bem? Qual que é a ideia? Qual que é a ideia do método de um método secante? Lembra, né? No método de Newton-Raphson, você tem que a φ de x, colocar melhor. A sequência era dada assim, né? O xk mais 1 era, na verdade, o xk menos, né? O f de xk dividido pelo f' de xk, né? E o problema é esse, né? Que aparece a derivada aqui da f em xk. Qual que é a ideia do método secante? Troca esse valor aqui da derivada por por um desses quocientes aqui. Tudo bem? Que valor é esse? Você tem um xk, né? Você pode pensar no anterior ao xk como sendo xk menos 1, tá? Por hipótese, nessa sequência, à medida que você vai caminhando na sequência, a sequência, a ideia é que ela vai convergir, e mais ainda, né, que os termos vão ficando cada vez mais próximos. Então, você vai trocar isso daqui, você troca isso daqui, deixa eu, melhor. Então, aqui é o f' de xk. Você troca esse número aqui, que é a derivada, você precisa encontrar a derivada, você troca por um quociente desse. Onde você vai, qual quociente que é? Você vai pegar, no lugar do x, o xk menos 1. Tudo bem? Então, para definir o xk mais 1, você vai precisar do xk, e aqui você vai colocar esse quociente que está aqui, exatamente o que está aqui, só que no lugar do x você vai colocar o xk menos 1. Tudo bem? E esse é o método da secante. Tá? Tá? Você troca, então, um f' de xk pelo quociente f de xk menos f de xk menos 1, dividido pelo xk menos xk menos 1. Tudo bem? Né? Então, só lembrando, então, o método de Newton-Raphson, cadê? Então, no método de Newton-Raphson, você tinha que o xk mais 1, né? O xk mais 1 era, na verdade, o xk menos o f de xk, que é o f, tá? Que às vezes parece um φ. O f de xk dividido pela... Vou colocar em outra cor. Multiplicado pela f' xk. Tudo bem? Esse aqui era o método de Newton-Raphson. Legal?
No método da secante, então, o método da secante é só uma variação do método do Newton-Raphson, que você vai fazer o seguinte, você vai fazer o xk mais 1, como sendo o xk menos, aí aqui você vai colocar ainda o f de xk normal, só que você troca o que está aqui embaixo pelo quociente f de xk menos f de xk menos 1 dividido por xk menos xk menos 1. Tudo bem? Então você simplesmente fez uma troca da derivada da f, você fez uma troca da derivada da f no ponto xk por esse quociente que está aqui embaixo. Tudo bem? E é uma troca, assim, é simplesmente uma troca, mas o que você está ganhando com isso é que, usando essa iteração que está aqui, você não precisa calcular derivada. Você não precisa calcular derivada. Tá? Então, a diferença do método de Newton-Raphson para secante é que no método de Newton-Raphson você precisa calcular derivada, no método da secante você não precisa calcular derivada, você só usa só a f, tudo bem? Só usa só a f. Tudo bem? Então, vamos olhar de novo aquele mesmo problema que a gente tinha olhado antes, só que agora vamos resolver isso aqui pelo método da secante. Então, aquele mesma configuração que a gente tinha anteriormente, né? Você tem a sua função, você tinha a sua função f de x igual a x ao quadrado mais x menos 6. A raiz que a gente quer encontrar é 2. O x0 é igual a 1,5. Aqui está um processo bem interessante. E o x1 é igual a 1,7. Perceba que a diferença, então, quando a gente fez esse exercício, é que a gente tinha um x0, que era o primeiro elemento da nossa sequência, só que aqui eu estou fornecendo para você um segundo elemento, o segundo elemento que é o x1, que é 1,7. Por que isso se faz necessário agora? Porque observar aqui, né? Apareceu um elemento até que você pode chamar meio estranho, que é tem um índice K-1, tá? Por quê? Para você definir o K mais 1, você precisa do K, e além disso, como você colocou aqui embaixo, você precisa desse novo termo que é o K menos 1. Então é assim, é, o x1 a gente não consegue definir, porque se você colocar o x1, então quer dizer que o K é igual a 0, né? Para dar aqui x1 tem que ser o K igual a 0. Aqui vai ser o x0, tudo bem, x0 a gente tem. F de x0, aqui vai ser o f de x0 de novo, menos, aqui vai ficar f de, como k é 0, aqui vai ficar f de x menos 1, né? O índice menos 1, que não faz muito sentido, tudo bem? Então, para o método secante, você só consegue fazer os termos da sequência a partir do segundo termo, tá? Então, você tem o x0, tem que dar o x1, e aí a partir daí você consegue calcular o x2, x3, x4 e assim sucessivamente, tá? Então, um detalhezinho a mais do caso da secante, que é que você precisa dar pelo menos 2 pontos, que vão ser os 2 primeiros elementos da sua sequência. Tá? Então aqui eu dei o x1 1.5 e o x0 1.5 e o x1 1.7. Tá? Depois 2, como é que você vai fazer as iterações, né? A partir do... Tem um x0, tem um x1. Como é que você vai fazer o x2, o x3 e o x4, né? Então você sabe que a sua iteração agora vai ser k mais 1 igual a xk menos o f de xk dividido por f de xk menos f de xk menos 1 dividido por xk menos xk menos 1. Tudo bem? 1, 2, 3. Então, na verdade, a sua iteração é de que forma? Então, o xk mais 1 vai ser o xk menos.
a f calculada em xk, que vai ser xk ao quadrado mais xk menos 6, dividido por o f de xk de novo aqui, então xk ao quadrado mais xk menos 6, menos o f de xk menos 1. Então é xk menos 1 ao quadrado, menos xk menos 1, menos 6. E aqui eu posso multiplicar por xk menos xk menos 1. Tudo bem? Tá legal? Então, essa aqui é a nossa sequência, as iterações, como são feitas as iterações, né? Fica uma expressão um pouquinho complexa, né? Mas a partir daí, o processo para você fazer as iterações aqui acabam sendo o mesmo, né? Então, vai ter o k, vai ter o xk menos 1, e como você obter um próximo elemento, que é o xk mais 1. Tá? E aqui procedimento aqui é análogo ao do ponto fixo. Então, você começa aqui na iteração xk, você vai precisar começar na iteração k igual a 1, porque aqui você vai ter o x0, né, que é desculpa, o x1, que é 1.7. Aqui vai ter o xk menos 1, que vai ser o x0, que é 1.5. E aqui você vai ter, então, o ponto x2, né? Se o k é igual a 1, aqui vai ser o x2, e onde o x2 é calculado aqui usando essa expressão, tá? E aí é só questão de ficar fazendo essas contas e fazendo essas iterações para completar aqui a tabela, até o nível de precisão que você quer. Tudo bem? E aí, nessa parte aqui fica parecido com... Então, de novo, nessa parte aqui é o mesmo procedimento análogo que a gente fazia no contexto do método de ponto fixo. Tá? E como é que fica o algoritmo, né? Lembra que eu frisei aquela coisa que o algoritmo do método de Newton-Raphson, você precisava de x0, de ε1, ε2, e aqui, no método de Newton-Raphson, você precisava informar ainda a sua função f e precisava informar ainda um método para calcular a derivada. No método, o algoritmo da secante, não. Tudo bem, você vai ter que dar o x0 e o x1, você vai ter que dar um ponto a mais. O ε1 e o ε2 continua o mesmo, né? Você precisa de duas precisões. E você vai ter que dar só a f agora. Por quê? As verificações são as mesmas, né? Você vai ver se o f de x0 é menor do que o ε1. Se esse for o caso, você pode parar o programa. Se o f calculado no x1, né, que é outro ponto que você está dando, for menor do que ε1, ou se a distância entre o x1 e o x0 for menor do que o ε2, você pode parar também, não precisa mais fazer iteração. Ou senão você vai cair no loop, né? O loop é assim, você tem um x0 e x1. Você vai fazer o x2 como sendo x1, menos o f de x1 calculado em x1 menos x0, dividido por f de x1 menos f de x0. Então, e observe que nessa expressão, né, como a gente já vem frisando bastante aqui no método da secante, não tem derivada, né? Então, de fato, você só precisa da f. Você só precisa de um método que calcule a f, tá? Então, você não precisa mais da necessidade de calcular uma derivada. E aí, aqui segue o mesmo, né? Se o f de x2 já for menor do que o ε1, você para. Ou se a distância entre x2 e x1 for menor do que ε2, você também para o programa. Caso contrário, você vai e volta para o loop. Você volta para o loop aqui em cima. Tudo bem? Então, esse é o algoritmo do método da secante. Então, o que vimos assim na aula de hoje? Então, a gente tinha um método ponto fixo, né, que é o método geral. Aí começamos a ver na aula sobre ponto fixo o método de Newton-Raphson, e é o que também começamos a ver no começo dessa aula. E o método de Newton-Raphson é bom porque ele fornece para você um meio de calcular, um meio de obter uma função de iteração. Tudo bem? E além disso, vimos que se a f satisfaz algumas propriedades, né, de continuidade até a segunda derivada, e de tal forma que a derivada na raiz não se anule, então você sabe que aquelas iterações vão de fato convergir. Então o método de Newton-Raphson é bom por si só por isso. Por outro lado, se você tem algum
está com algum problema de calcular derivada ou simplesmente você quer evitar, né, a parte de calcular derivada, porque pode ser o caso que a sua função ela é simples, mas quando você calcula a derivada fica uma coisa muito complexa, muito complicada, a gente tem o método secante. Qual que é a diferença do método secante para o método de Newton-Raphson? A diferença é que ali na fórmula de iteração, né, que é essa fórmula que está aqui, ele troca a derivada por uma coisa que seja uma aproximação da derivada, do cálculo da derivada, tá? E essa aproximação é justamente usando a definição de derivada como limite daqueles quocientes. Então ele faz uma escolha daqueles quocientes e troca então a derivada por esse quociente. E por que isso é bom? Porque você não precisa mais calcular derivadas, tá? Você troca a derivada por uma coisa que seja próxima da derivada, tudo bem? Então meio que faz sentido, né, como a gente está fazendo aproximações, né, a gente não está obtendo valores exatos, né, a ideia não é obter valores exatos, faz sentido, você pega a derivada, você dropa ela e coloca no lugar da derivada uma coisa que seja um aproximador para a derivada, né. E o aproximador para a derivada justamente é aquele quociente que te dá o ângulo ali da sua reta tangente, né. Então esse acaba sendo o método da secante. E, bom, e com isso a gente finaliza o tópico relacionado a zero de funções, né. Então a gente viu esses métodos mais conhecidos para encontrar zero de funções, né, que é o método da bissecção, o método do ponto fixo. Dentro do método ponto fixo vimos o método de Newton-Raphson e o método da secante, tá. Então isso cobre basicamente o nosso conteúdo de zero de funções. E também era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Então eu encerro então a aula de hoje. Deixa eu interromper a gravação. Assim, só lembrando que, eu não vou poder dar essa PA dessa quarta-feira, né, da nossa disciplina, mas assim, vocês podem mandar se tiver alguma dúvida, vocês podem mandar e-mail, e se for o caso, se for necessário, a gente pode até marcar um outro dia para repor essa PA, tudo bem? Bom, é isso. Agora eu vou parar a gravação.